E aí galera, tudo bem? Queria fazer um videozinho que o mais rápido possível, ser o mais breve possível, né? Sobre algumas questões que envolvem os textos de 1 Samuel 4, 5, 6 e 2 Samuel capítulo 6 também, ok? O que acontece? Nós vamos analisar aqui umas partes dos textos nos quais Deus permite, né, o povo estrangeiro, né, fazê-lo uma espécie de oferta ou oferenda, digamos assim, né, para que ele venha a curá-los, né, o povo estrangeiro, no caso os filisteus, né, e toda essa desenvoltura, né, das narrativas vem em volta da Arca da Aliança, né? Que é ali o principal, vamos dizer assim, o motivo principal do qual vem a ocorrer esses acontecimentos, né? Ali com os filisteus. E também vai ter um acontecimento ali também com os israelitas, né? E a gente vai pegar esses pontos principais, certo? E vai estar mostrando aqui para vocês dentro desse vídeo, ok? Então, sem mais delongas, né? Vamos aqui às narrativas, né? Primeiramente, lá em 1 Samuel 4, né? A gente vai identificar que os filisteus estão ali em guerra com os israelitas, né? Nos quais os mesmos são vencidos, né? E voltam correndo para as suas casas, né? E ali há uma matança de 1000 israelitas, né? E os filisteus vão ali tomar a Arca da Aliança, matar os filhos do profeta Eli, né? E vão levar a Arca da Aliança para a sua terra, né? Eles vão levar a Arca da Aliança para a sua terra, ok? Aí vem o capítulo 5, né? A Arca da Aliança na terra dos filisteus. Aí vamos fazer aqui uma leitura de algum... Deu aqui um probleminha. Vamos lá, continuar. Acontece. Continuando, né? A arca na terra dos filisteus. Vamos ver o desenvolver aqui desses textos, né? Depois de tomar a arca, né? Os filisteus levaram, né? De Ebenezer para a cidade de Asdod, ok? Então, o que vai ocorrer aqui? Nós vamos tentar resumir ao máximo. Depois que os filisteus tomam a Arca da Aliança, né, o Deus de Israel, então, vai fazer cair sobre eles, né, as famosas pragas, né? Ele vai, então, castigar os moradores com tumores, ok? Ó, apareceram tumores, né, nas pessoas de todas as cidades, né? Tanto nas mais importantes como nas mais humildes, né? Então, o que vai acontecer? Né? Há relatos também de hemorroidas, né? Tumores e hemorroidas, dentre eles. Então, o que vai acontecer? Os filisteus, eles vão fazer, né, ali uma consulta aos seus mestres, né, aos seus sacerdotes, né, do deus Dagon, né? Partindo agora para o capítulo 6, né, a gente vai entrar agora na parte da volta da Arca da Aliança. O que vai acontecer aqui, né? Os filisteus, né, já tinham 7 meses que estavam com a arca em seu poder, né? Então eles vão até os sacerdotes, né, e aos mágicos e vão perguntar, ó. Eles vão ao sacerdote e aos seus mágicos e vão perguntar, né, o que faremos com a arca do Senhor? Se a mandarmos de volta, né, ou devemos mandá-la de volta, ou o que devemos enviar junto com ela? Vou reformular aqui, né?
que faremos com a arca do Senhor? Eles perguntam, né? Se a mandarmos de volta, o que devemos enviar junto com ela? Por que que eles vão fazer essa pergunta aos mágicos e aos sacerdotes? Porque dentro desse contexto da época, né, os deuses, né, gostavam de oferendas, né? Inclusive o Deus, né, o Deus de Israel também. Entendeu? Então, os mágicos vão responder o quê, ó? Se vocês mandarem de volta a arca do Deus de Israel, né, não a enviem sem uma oferta. Aqui, ó. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês, né? Assim vocês serão curados e saberão o motivo, por que motivo ele continuou a castigá-los. Ok? Então, aqui, primeiro detalhe, né? Isso aqui é consulta a necromantes, né? O que era proibido, né? Pelo Deus de Israel ao povo de Israel, né? Consultar mortos, mágicos, feiticeiros, etc. Né? Então aqui, primeiramente, né? Deus aqui, o Deus de Israel, né? Está permitindo que os filisteus, né? Eles façam dessa prática, certo? Primeiro detalhe. Segundo, né? O que vai acontecer, né? Mandem 5 tumores feitos de ouro, ok? Isso aqui é um simbolismo, né? Eles vão simbolizar através de objetos de ouro, né? As pragas que vieram sobre ele, ou pestes, né? Digamos assim. Eles fizeram 5 tumores de ouro, né? E 5 ratos, que teve também a pestilência de ratos na região, ok? Ó, de acordo com o número dos governantes dos filisteus, né? Pois 5 governantes foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês, né? Façam imitações dos tumores e dos ratos, né? Que estão destruindo a nossa terra. E deem como... Ó, vou grifar isso aqui, ó. E deem como presente em homenagem ao Deus de Israel. Ou seja, o Deus de Israel ele vai aceitar necromantismo, certo? E vai aceitar também o quê? Uma oferta de imagens, ok? Ele vai aceitar isso aqui, certo? Aí ele coloca um detalhe aqui, ó. Assim ele talvez, né? Talvez, né? Isso aqui é o redator, né? A gente sabe. Querendo dar uma ênfase ao Deus de Israel. Assim ele talvez pare de castigar vocês, os seus deuses e as suas terras. Ou seja, o redator aqui ele faz questão de enfatizar que o Deus de Israel ele é tão poderoso que ele castiga o outro povo, né? Outra nação, e ainda castiga o Deus da sua terra, ok? Isso aqui é para o redator, né? Querendo não, né? Aqui ele está colocando o Deus de Israel, né? Em evidência, né? Aí continua, por qual razão seriam tão teimosos quanto o rei do Egito e os egípcios? Aqui ele vai fazer uma comparativa, né? Com o que aconteceu com o Egito, que lá teve as pestilências, né? E as pragas, e agora estava fazendo do mesmo jeito. Ou seja, o redator está fazendo uma comparativa do que aconteceu com o povo do Egito e o faraó, e agora está fazendo a mesma coisa, né? O Deus de Israel está fazendo a mesma coisa lá com os filisteus. Aí o que ele vai mandar fazer? Arranjem 2 vacas que ainda não puxaram carroça e amarrem 2 carroças novas, ok? Isso aqui é um detalhe que eu vou também falar mais um pouco lá na frente. Depois toquem os bezerros dela para o curral, né? Então pegaram a arca do Senhor, colocaram na carroça, ponham também numa caixa ao lado da arca as imitações, né, das imagens, que é para mandar para o Deus de Israel como ofertas, ok? Como ofertas para pagamento dos seus pecados. Ou seja, o Deus de Israel está recebendo do povo que não é seu povo, digamos assim, ofertas. Ele está recebendo ofertas de estrangeiros, ok? E o pior, com imagens, certo? E com consultas a necromantes, ok? Ou seja, com consultas a feiticeiros, né? A adivinhos, ok? E isso tudo servos de outros deuses, que no caso aqui era Dagon, ok?
Aí toquem as vacas para frente e deixem que eles vão para onde quiserem. E prestem atenção, se a carroça for na direção da cidade de Bet-Semes, isso quer dizer que o Deus, que foi o Deus dos israelitas que nos mandou o grande mal. Mas se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele que mandou esta praga. E sim que veio por acaso, né? Ou seja, aqui no decorrer, né, para não esticar muito, né, aqui vai dizer, ó, então as vacas foram, né, diretamente para a cidade de Bet-Semes, como os adivinhos mandaram, né, ou afirmaram, andando e mugindo sem se desviar do caminho, né, os 5 governadores dos filisteus, aí seguiam-os até a divisa de Bet-Semes, né. Resumindo, a carroça puxada pelas vacas chegou à plantação de José, Bet-Semes, né, e parou ali perto da pedra. Então os moradores dali cortaram os pedaços da carroça de madeira, mataram as vacas e as queimaram em sacrifício a Deus, o Senhor. Ok? Pronto. Aqui, Deus recebeu, ok? Deus recebeu a oferta dos filisteus, né? Que foi como um presente para eles, né? Ó, os filisteus mandaram a Deus, o Senhor, ok? Os 5 tumores de ouro em oferta em pagamento pelos seus pecados, ok? E eles também mandaram 5 ratos de ouro, de acordo com as cidades do governante filisteu, né? Ok? Então, o Deus de Israel, ele recebe, ok? Ele recebe essa oferta, né? Ó, 70 homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca da aliança do Senhor, e por isso o Senhor os matou, e o povo chorou por causa da grande matança que Deus fez com eles, né? Aqui, o Deus de Israel, ele vai receber, né, a oferta lá dos filisteus, né? Ó, os filisteus devolveram a arca da aliança do Senhor, né? Devolveram a arca do Senhor, né? Desçam aqui e levem a arca, ok? Então aqui encerra o capítulo. Vou pegar aqui do 21, né, para ficar melhor explicado, ó. Aí enviaram mensageiros para dizer ao povo da cidade de Jearim: os filisteus devolveram a arca da aliança do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca, ok? Ó, aqui tem um detalhe, né? A arca na cidade de Jearim, né? Então os moradores de Bet-Semes, né, disseram: quem pode ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo, né? Para onde mandaremos a sua arca, a fim de que ela fique longe de nós? Aí enviaram mensageiros para dizer ao povo da cidade de Jearim: os filisteus devolveram a arca da aliança do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca. Vamos continuar, né? Aí vem o capítulo 7, né, que vai encerrar esse contexto, né? Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab. Agora vai entrar um detalhe importante, ok? Que a gente vai analisar agora. Sobre Abinadab e seus filhos. Que ficavam no morro e escolheram e separaram seu filho Eleazar para tomar conta dela, beleza? Então aqui é o contexto, né? Desde quando a arca saiu e retornou, né? E dentro desse contexto, o Deus de Israel, né, recebeu ali ofertas, né, de um povo estrangeiro, né, para que ele curasse essas pessoas, né, ao contrário do que ele fez em Israel, né, em Israel não, no Egito, do qual ele castigou e matou, né. Aqui ele já foi diferente, ele aceitou a oferta, né, ele aceitou a oferta dos filisteus, né, que foram os ratos, né, de ouro e também os tumores de ouros, né, 5 de cada em oferta como pagamento pelos pecados dos filisteus, ok? Só que agora vem um detalhe importante, né, que Deuteronômio, lá em Deuteronômio 18, ó, deixei grifado aqui, ó, a questão dos adivinhos, né, ó, que ele vem proibindo, né, o Deus de Israel em Deuteronômio 18, ele vem proibindo, ó, não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes, né, e não tolerem feiticeiros, ou seja, o Deus de Israel, né, isso aqui é uma problemática dos textos, o Deus de Israel, ele fala para o seu povo que eles não permitam, né,
que haja pessoas, né, que eles não consultem os mortos, né, e nem que tinham sortes e nem que tolerem os feiticeiros, né? Aí ele continua aqui, ó. Nem quem faz despachos e nem quem invocam os espíritos e os mortos, né? Aí ele confirma. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas, né? Isso mesmo, e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomar posse dela. Ou seja, no caso do texto que a gente analisou agora, né? O Deus de Israel não expulsou os filisteus, muito pelo contrário, né? Ele recebeu a oferta lá, né? Dos quais os adivinhos, né? E os mestres, né? Os adivinhos, mestres, sacerdotes, né? Lá dos filisteus, que adoravam outros deuses, mandaram eles construir, né? Objetos de ouro para o pagamento de pecado, né? Como a gente viu aqui, né? Dos filisteus, sobre a pestilência que o Deus de Israel tinha colocado sobre eles, ok? Aí vem o detalhe, vem o grande detalhe, agora é a cereja do bolo, certo? Em 1 Samuel a gente viu que os filisteus colocaram a Arca da Aliança num carro novo de bois, ok? E fizeram todo o trajeto, né? E deixaram lá na cidade de Jearim, né? Eles fizeram todo o trajeto sem problema nenhum. Aí eu pergunto a vocês, será que para colocar essa arca na carroça, eles não tocaram nessa carroça? Né? Para colocar ela em cima da carroça, os filisteus, eles não tocaram nessa carroça? Agora vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Quando Davi, né, também vai construir um carro de bois, né? E o que vai acontecer nesse trajeto? Lembrando que no trajeto dos filisteus não aconteceu absolutamente nada, né? O Deus de Israel ficou calado, né? Recebeu as ofertas dos filisteus, né? Dada pelos seus sacerdotes, né? E possivelmente ficou feliz, porque não aconteceu nada com os filisteus, né? Só que agora nós vamos ver um detalhe aqui. Em 2 Samuel 6, né? O que vai acontecer? A gente viu lá em 1 Samuel 7, né? O detalhe lá de Abinadab, né? Que recebeu a arca, né? Então vamos aqui, ó. Colocaram a arca, capítulo 6, né? A partir do verso 3. Colocaram a arca num carro de bois novo e atiraram da casa de Abinadab, ou seja, do texto que a gente leu há pouco, né? Que fica no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam, cantavam nas ruas louvor a Deus, o Senhor. E eles tocavam harpas, liras, tambores, né, castanholas e pratos. Beleza. Quando chegaram no campo para descansar, né, de descansar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Prestem atenção agora. Os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Aí o Deus de Israel, o que ficou agora? O Deus de Israel, o que aconteceu agora com o coitado do Uzá? O Senhor de Israel ficou irado com Uzá pela sua falta de respeito e o matou. E morreu ali. E Uzá morreu ali ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Um detalhe bem interessante que eu quero frisar com vocês. O que o pobre do Uzá, que teve as melhores intenções, né, foi castigado dessa forma, com a ira de Deus, enquanto os filisteus que, de acordo com o que nós vimos aqui, os filisteus, eles levaram a arca embora para sua terra estrangeira, né? A arca permaneceu lá por 7 meses, eles apenas receberam tumores e ratos, certo? E o que aconteceu? Nada desses que tocaram a arca morreram, nem na sua ida e nem na sua volta.
Isso é o que o texto mostra. Mas lá na cidade morreram várias pessoas. Sim, da pestilência, não do toque na arca. É o detalhe que eu estou frisando. Ok? Então, Uzá, que tocou na arca para impedir que ela caísse, Deus se irou, ficou muito irado, né? Que foi uma falta de respeito. Quer dizer, pegar a arca, tomar a arca da nação de Israel, levar embora para uma terra estrangeira, mandá-la de volta com oferendas, né? Feitas por necromantes, sacerdotes de outros deuses, né? Para pagamento de pecados. Isso não irrita o Deus de Israel. Mas você, como o Uzai, né? De boa intenção, vamos dizer assim, né? Tentou segurar a arca e ali morreu. E o próprio Davi ficou furioso também com o Deus de Israel, né? Nessa sua atitude, vamos dizer assim, né? Então, o que nós queremos frisar aqui é o quê? O Deus de Israel, né? Não se manifestando contra os filisteus na tomada da arca, né? Recebendo as ofertas, né? De imagens de ouro, né? Da qual ele abomina, né? Porque o bezerro de ouro lá do monte, ele abominou, mas os ratos de ouro e os tumores de ouro, não. Beleza? É o que o texto está dizendo, ok? E Uzá que pagou, vamos dizer assim, o pato, né? De toda essa construção. Né? O Uzá que pagou o pato no lugar dos filisteus, digamos assim. Então, esse eram os contextos que eu queria abordar aqui, né? E trazer essas questões, né? Para que vocês venham a analisar também, ok?